Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna. Vamos avançar nos nossos estudos nesse campo de conhecimento. A filosofia, que é uma forma de conhecimento que tem como alvo estabelecer critérios lógicos para a ação do pensamento racional humano, no sentido de fazer com que esse pensamento racional possa dar conta da realidade, explicá-la de forma cabal, de forma coerente, de forma lúcida. E a história da filosofia se divide em 4 grandes períodos, como já vimos: antigo, medieval, moderno e contemporâneo, e nós estamos no pensamento moderno, na filosofia moderna. A filosofia que vai do século XV até o século XVIII. Esse é um período de muitos acontecimentos importantes na Europa, é um período de afirmação da razão autônoma, é uma superação, esse período moderno da filosofia, dos limites impostos pela teologia à filosofia no contexto do mundo medieval. É como se houvesse agora um divórcio mais nítido entre filosofia e teologia, já que no mundo medieval as duas formas de ação de pensamento estão absolutamente intrincadas, unidas. A filosofia medieval é uma forma também de teologia. Todo o pensamento platônico quanto o pensamento aristotélico estão na Idade Média a serviço do cristianismo, a serviço das concepções teológicas. Com o mundo moderno, nós temos uma certa autonomia do exercício racional filosófico. Ele se descola desse mundo de determinação do saber religioso para ter uma ação de maior competência a partir de si mesmo no exercício de reflexão sobre a sociedade, sobre a vida e sobre as formas de conhecimento. Nós já vimos alguns pensadores, como René Descartes e Blaise Pascal, e hoje estaremos olhando para a figura importante da filosofia moderna chamada Baruch Spinoza. Spinoza viveu no contexto do século XVII, entre 1632 e 1677. 45 anos, uma vida curta, mas uma vida de intensa participação intelectual. Veremos alguns aspectos biográficos da figura desse pensador, Spinoza, para em seguida entrar em alguns elementos da sua forma de pensar e de conceber a vida e de estruturar filosofia. Baruch Spinoza era de uma família judaica e ele mesmo foi conduzido pelo seu pai para uma sinagoga onde iria aprender os princípios e os fundamentos do judaísmo e se tornar assim um rabino. Mas as coisas não deram muito certo. Baruch Spinoza tinha muita independência intelectual e ali começou a fazer estudos bíblicos, estudou também um pouco da teologia protestante e foi chegando a algumas conclusões contrárias tanto à ortodoxia judaica quanto à ortodoxia cristã, e no caso mais específica, à ortodoxia protestante, calvinista, da Holanda, onde ele estava. Ele vivia em Amsterdã. A Holanda era, nesse período, um país republicano, calvinista, e um país onde se havia uma certa liberdade, comparando com o restante da Europa, para que houvesse discussão de ideias, para que houvesse maior participação de pensamentos divergentes. Nem tanto é verdade, porque Baruch Spinoza vai experimentar a repressão e a censura feita tanto no contexto da sinagoga, de onde ele será expulso, por ter concepções de Deus que não foi aceita pelos judeus, e também sofrerá algum tipo de restrição ao seu pensamento intelectual por parte da República Calvinista holandesa. Mas ainda assim, esse ambiente da Holanda enquanto república e a partir dessa experiência calvinista ainda foi um elemento com razoável possibilidade de viabilizar para ele um espaço de reflexão um pouco mais livre. Ele estudou, portanto, teologia, era um conhecedor do mundo da teologia judaica e um conhecedor do mundo da teologia protestante. O problema que nós havíamos identificado da controvérsia que ele estabelece dentro desses mundos teológicos está no próprio conceito de Deus, que nós vamos desdobrar um pouco mais adiante. Spinoza não terá um conceito de um Deus transcendente.
Isso é um problema sério para a ortodoxia cristã. A ortodoxia cristã considera Deus como um ser que transcende ao mundo, transcende a natureza. Spinoza terá um conceito de Deus imanente dentro da natureza, como se a própria natureza e Deus fosse a mesma realidade ou a mesma coisa. E os teólogos protestantes, tanto quanto os teólogos judeus, ao verificarem essa forma de compreensão de Spinoza, evidentemente refutaram, e isso lhe trouxe alguns problemas e alguns desafios para permanecer dentro de uma aceitação, tanto no mundo protestante quanto no mundo judaico. Em 1658, Spinoza escreve seu primeiro livro. É um tratado sobre Deus, o homem e a felicidade. Então estão aqui 3 elementos que preocupam o pensamento desse filósofo. Deus, e na verdade nada pode ser pensado fora de Deus, porque todas as coisas que existem de alguma maneira seriam extensão de Deus. O homem é um ponto importante para ele, porque a condição humana deve ser devidamente entendida. Quando ele escrever o seu magnífico livro A Ética, a preocupação nessa obra será justamente mostrar como o ser humano deve viver, qual a melhor forma de encontrar o caminho das virtudes humanas para constituir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais respeitosa com a diversidade e com o direito de livre expressão de cada indivíduo. E a questão da própria felicidade aí colocada. Então ele já nessa primeira obra demonstra uma preocupação profundamente humanista e uma preocupação com os temas que são realmente vitais no processo de uma vivência social. A própria questão de Deus, que está ali colocada como elemento fundamental na sociedade ocidental, mesmo na era moderna, a questão do homem, que é o ser que pensa, e mesmo quando ele discute uma realidade fora dele, de alguma forma o ser humano se sente inserido em todas as realidades que ele é capaz de pensar. E por outro lado, a questão mesmo da felicidade, a importância que ela tem para a condição de vida humana. Então esse é o primeiro livro. Em 1670 ele escreve o Tratado Teológico Político, onde ele vai fazer uma defesa apaixonada da liberdade de expressão, defendendo de que todo e qualquer intelectual deveria ser livre para pensar. Não deveriam haver restrições ao pensamento, à capacidade da inteligência humana de discutir as ideias, discutir a realidade, fazer novas proposições reflexivas sobre o próprio pensamento ou sobre a realidade em si. Nesse sentido, Spinoza antecipa bem o que é a nossa época. Ou, dito de outra maneira, ele está assim, um pouco longe ainda de uma época que se aceita uma liberdade de pensamento restrita, como é hoje no Ocidente. Há hoje no Ocidente uma experiência de vivência social em que não se discute mais o direito da diversidade de pensamento e o direito da liberdade de expressão. Nessa época, essa obra foi bastante provocadora e gerou contestações e gerou reações adversas da parte dos poderes constituídos, sejam eles religiosos ou políticos. Em 1677, portanto já no ano da sua morte, vem ao público a sua obra A Ética, onde ele pretende ensinar a viver de forma correta. Então, seus livros são livros importantes. Ele produziu livros que deixam um legado para a inteligência no campo da filosofia. Nós vamos, no próximo momento reflexivo, apontar para algumas outras considerações da filosofia de Spinoza.